céus e a terra. A paz do Senhor seja com todos. Quero cumprimentar os irmãos internautas e dizer que nós estamos na sede mundial do ADEF. E para mim é uma honra muito grande poder estar nessa oportunidade, ter a oportunidade de estar ministrando neste culto de ensino nesta noite. Amém? Louva a Deus pela vida de cada irmão. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Robson Ferreira. Que Deus abençoe de uma forma sobrenatural. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos também, em nome de Jesus. Estão todos preparados? Então abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero vos trazer um ensino de um esboço temático, cujo tema é tirado do assunto, mas de maneira que você vai compreender. Aleluia. Eu penso que não vou falar muito, até que eu não sou de muita conversa, né? Eu falo pouco. Aleluia. Tivemos uma semana abençoada de muita unção de Deus. Eu tenho certeza que todos nós fomos abençoados, né? Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Leia como está na sua Bíblia, vai lá. Mais uma vez, para nunca mais esquecer esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. É um dos versículos talvez mais lido de toda a história, esse versículo. Porque normalmente quando vamos ler a Bíblia toda, a gente às vezes começa em Gênesis. Eu, por exemplo, comecei em Gênesis, li até a metade e parei. Depois comecei de novo, li Gênesis todo e parei. Depois comecei de novo, fui até o Êxodo, tornei a parar. Nunca consegui concluir. Até que um dia eu tomei uma decisão na vida, falei, hoje agora eu vou mesmo. Então, toda vez repetindo. Começou no começo de novo. Então eu acredito que todas as pessoas cristãos já leu esse versículo. Mas às vezes a gente não para analisar o versículo e refletir sobre ele. E começando por esse versículo e trazendo um assunto, esse assunto traz um tema que se chama assim, a ligação do céu com o homem. Qual é o tema? A ligação do céu com o homem. Quando falo homem, está incluído homens e mulheres, criança, todo ser humano, racional. A ligação. E o texto diz, no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Agora observa que criou Deus, ou Deus criou, tem versão que fala ao contrário, né? Deus criou ou criou Deus os céus e a terra. Mas o que importa é que conclui o mesmo sentido. Agora com isso dá para entendermos que há uma ligação do céu com o ser humano. Agora quero fazer uma pergunta para você. Por que do céu com o homem e não a ligação do homem com o céu? É porque eu estou de acordo com o texto de Gênesis 1. No princípio, criou Deus. Criou Deus o quê? Eu pergunto para você, criou Deus o quê? Não foi a terra e os céus? O que veio primeiro? Os céus. Agora observe que também não está no singular, está no plural, os céus. Agora, o que eu acho interessante
Mais uma pergunta para exercitar nosso entendimento. Quando os céus e a terra foram criados? Diga para mim. Quando os céus e a terra foram criados? No princípio. A outra pergunta. O que foi criado no princípio? O céu e a terra. Agora, qual foi a primeira coisa que foi criada no princípio? O céu. Dá-nos uma compreensão que Deus, é só que essa compreensão é bem clara. Deus, Ele é muito organizado. Deus, Ele é organizado. Parece que Deus colocou num papel um projeto. Ele colocou num papel um projeto. Estou dizendo parece, não estou afirmando isso. E nesse projeto, porque quando fazemos um projeto, tem uma sequência de coisas para ser executada. Você faz um projeto, você coloca uma sequência de questões para serem realizadas ou concretizadas. E Deus coloca então no papel, e a primeira coisa que Deus coloca no papel, digo eu, foi a criação dos céus. Primeira coisa, céus. Então Deus se importou com os céus. Agora, depois dos céus, na sequência do projeto, o que é que vem? O que é que vem? A terra. Agora, para fazer essa ligação dos céus com o ser humano, no versículo de número 27, parece que Deus pega e coloca também no projeto. E criou Deus o homem. Estou falando da criação do homem, no versículo 27. Então está no papel. Mas o homem ainda não existia. Porque só vai existir o homem, sabe aonde? Lá no capítulo 2. O homem não existe ainda no capítulo 1. Só vai aparecer o homem lá no capítulo 2. Aleluia. Agora, uma pergunta. O que é céus? O que é céus? Céus é o quê? Céus é quando nós olhamos para cima e já estamos vendo o céu? Será que é isso? Será que nós como cristãos almejamos esse céu ao qual menciona que Deus criou? Ou apenas ouvimos e deixa para lá? Sabe o que nós imaginamos como é este céu? Agora, o que é céu? Dá-nos a compreensão, biblicamente falando, que há vários céus. Pelo menos mais do que um. Pelo menos mais do que um. Correto? Não? Agora escute o que eu anotei aqui. Há vários céus mencionados na Bíblia. Há céu que vemos, onde os pássaros voam, esse que a gente olha para o céu, para cima, onde você vê o relâmpago, onde você vê os aviões, também chamado de céus. Você vê as nuvens, e você vê uma imensidão, quando não está nublado, você vê uma imensidão azul. É um tipo de céu. E há também um céu, no sentido firmamento ou expansão, onde está o sol, a lua e as estrelas. É também um tipo de céu. Agora, o que eu acho interessante, eu não sei se você sabe quantos quilômetros existe daqui na lua. Eu não sei se você sabe quantos quilômetros existe daqui no sol. Tem noção mais ou menos quantos quilômetros? Segundo algumas pesquisas, dizem que daqui na lua são cerca de 380.400 quilômetros. E segundo também, diz que daqui no Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. Eu não afirmo isso, mas dizem. É muito longe. Agora, que também é um tipo de céu, que nós não conseguimos às vezes muito acesso visível. Vemos o Sol, devido à luz própria, e a imensidão do seu tamanho. Mas existe um outro céu, onde encontra o reino de Deus.
E esse céu onde encontra o trono de Deus. E esse céu, podemos dizer que é onde Deus, Ele habita. Que ninguém nunca foi, digamos, literalmente, comprovadamente, para dizer como esse céu, até como alguém na Bíblia diz que subiu ao terceiro céus, e viu tanta coisa que não é lícito ao homem falar. É o céu. E eu pergunto, você quer ir para lá? Você quer ir para esse céu? E também a Bíblia menciona de um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11, ali seguindo o texto, fala de um novo céu e uma nova terra que vai vir. Agora, o que é terra? Resumidamente, terra é um solo a qual nós pisamos, é um solo onde nós andamos sobre ele. Agora, esse solo que nós pisamos nele, é de onde, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, Ele pegou do pó da terra, e Ele formou o homem, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Compreendeste? E Deus pegou de onde? Do pó da terra. Agora, analisando bem, de onde Ele pegou? Do pó da terra. A terra que foi a segunda coisa que Deus criou. Primeiro o céu, depois a terra. E dessa terra, Deus então criou o homem, o ser humano. E o homem tem uma ligação muito forte com o céu, ou o céu, uma ligação muito forte com o homem, com o ser humano. E a gente analisa, Deus cria, a princípio, para o homem viver eternamente. Só que o homem, nessa criação, ele foi reprovado e deixou ser influenciado e cometeu um pecado. E esse pecado foi, qual foi o pecado de Adão e Eva? Não acreditar naquilo que Deus havia falado. Porque se eu tivesse acreditado no que Deus tinha falado, eles não teriam comido daquele fruto que Deus disse que não era para comer. É por isso que nós temos que prestar atenção na palavra e obedecer aquilo que Deus fala. Não faça isso, não faça isso. Porque se fizer, é sujeito a perder o céu. Alguém quer perder o céu? Não. Ninguém quer perder o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Aleluia! Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer cantar o céu. Todo mundo levanta as mãos para o céu. Aleluia! Todo mundo glorifica o céu. Mas na hora de ir para o céu, existem às vezes algumas questões ou algumas exigências para ir para o céu. Mas vamos lá. Então Deus cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida. Agora preste atenção, quem foi que soprou o fôlego de vida no homem quando acabou de criar? Deus. Deus habita onde? Ficou em dúvida, né? Porque nós falamos que Deus habita em nós. Só que até então Deus não habitava no ser humano. Até então Deus habitava no céu. Então Deus traz do céu, quando cria o homem, Deus traz do céu com ele e coloca no homem algo que é dele, é de Deus, que é o Espírito. O nosso Espírito é de Deus e vem de Deus. E Eclesiastes diz que esse Espírito vai voltar para Deus que o deu. Compreende? Então existe em nós, digamos que, um fragmento de Deus em nós. Você não entendeu isso, né? A igreja não entendeu. Existe um fragmento de Deus em você. Então significa que você precisa valorizar mais Deus e valorizar mais
os céus, porque existe uma ligação muito forte do céu com você. Você não é uma obra do acaso, não é. Você está no projeto original de Deus. Não é um projeto de outra pessoa, de um cientista qualquer. Não. É do professor do cientista. É do cientista, médico dos médicos, advogado dos advogados, rei dos reis, senhor dos senhores. Existe um fragmento de Deus em nós. Que fragmento é esse? O Espírito. Não é o Espírito Santo, é o Espírito em nós. E esse Espírito é aquele que faz a comunicação com o próprio Deus. E às vezes você fala e nem percebe. Você está falando com Deus, é o seu Espírito que está comunicando com Deus. E onde é que Deus está? No céu. Existe uma ligação muito forte, irmãos, do céu com o ser humano. E é tão forte essa ligação, que quando Jesus estava prestes a subir, que Jesus, ele diz para Pedro: tu és fragmento de pedras, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor libera para Pedro, como representante da época, a chave para abrir os céus. Ou seja, ele recebeu a chave dos céus. E eu tenho certeza que essa chave todos os cristãos também podem ter. Aleluia. Você abre o céu na hora que você quiser. Você tem acesso. Aleluia. Porque você deixou de ser criatura de Deus. Aleluia. E passou a ser filho de Deus. Aleluia. Filho, existe o sangue que corre nas veias. Aleluia. Olha a ligação do céu com o ser humano. Agora, essa ligação, se for resumir essa ligação, ela vai dar exatamente uma palavra com 5 letras, chamado Jesus, no português, e no francês também, e no holandês também, e no inglês também. Diga: Jesus. 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 Ele é a ligação do céu com o homem. Ele é mais do que a ligação, ele é o caminho que liga a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Se você quiser ler 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Foi arrebatado até onde? Terceiro céu. Ao terceiro céu. Quem foi esse homem? Eu não vi ninguém falar nada. Quem foi esse homem? Quem escreveu a Coríntios? Quem escreveu a Coríntios foi Pedro, né? Pedro ou Paulo que escreveu a Coríntios? Quem tem certeza que foi Paulo, levante a mão. Pô, não posso levantar a minha. A minha não serve. Foi Paulo que escreveu a Coríntios. Escreveu a primeira carta, a segunda carta. Há quem diz que não foi Paulo que teve essa visão, mas a maior parte diz que foi Paulo. Há quem diz que foi João, mas aqui diz que foi esse texto. Eu acredito que seja realmente Paulo. Agora ele diz que, olha, conheço um homem, ou seja, falando dele mesmo, em Cristo, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas Deus sabe. Diga: Deus sabe. Deus sabe. Isso há 14 anos. Foi arrebatado até o terceiro céu. Até onde? O terceiro céu. Agora pensa comigo. Se ele foi arrebatado até o terceiro céu, teve a visão até o terceiro céu, então significa que ele passou o primeiro céu, segundo céus, terceiro céu. Diga: primeiro céu, segundo céus, terceiro céus. Passou de um por um para chegar lá. E na introdução eu mencionei sobre
O primeiro céu, apenas não falei primeiro, mas esse que a gente consegue enxergar, que vê os pássaros voando. E depois o segundo, ao qual o sol, as estrelas, a qual o acesso é bem complicado, apesar que alguém dizem que foi na lua, também chamado de céu. E o outro céu, que não adianta você pegar avião, não adianta você pegar o que você quiser pegar, que você não vai chegar lá, a não ser pelas asas do Espírito Santo de Deus. É único, por causa da ligação que temos dos céus em nossas vidas. Você pode sentir o céu aí? Pode sentir o céu? Pode sentir o céu? E esse céu que eu estou falando é tão incrível, é tão maravilhoso, que a Bíblia chega a mencionar que olho não viu, nem subiu ao coração, nem a mente do homem consegue entender como é esse céu, a beleza, a grandeza das coisas que Deus tem ali reservado para aqueles, para os seus servos. Amém? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 56. Antes de ler, eu quero mencionar o que eu li primeiro, de 2 Coríntios. Diz que foi arrebatado até onde? O terceiro céus, correto? Muito bem. Agora o segundo que eu quero ler, que está lendo, Atos capítulo 7, verso 56, está falando de um diácono chamado Estevão, que diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Compreendeu o versículo? Compreendeste? Precisa explicar, não, né? Só o que ele estava vivendo no momento. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava sendo pressionado para negar Jesus. Estevão, ele tinha certeza da ligação do céu com ele. E a pressão era muito forte pelos religiosos da época. Nega Jesus, que você será liberado. Mas ele não quis negar Jesus. Assim como você não quer negar Jesus, quer? Ninguém quer negar Jesus aqui, né? Por isso, as pedras veio, as pedradas. E quando essas pedras vieram, ele disse: eis que vejo os céus abertos. Agora, irmãos, é muito forte isso aqui. Quando paramos para analisar esse versículo, o de Coríntios, ele foi arrebatado até o terceiro céus. Só que aqui não, Estevão estava na terra. Dá para entender, irmãos? Dá para compreender isso? Ele estava onde? Na terra. Só que da terra, em meio ao problema, em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio às pedradas, ele tem a visão de onde? Dos céus. E foi abrindo as portas, ele viu a porta aberta dos céus. Ou seja, digamos que existem 3 céus. Digamos que existem 3 céus. Então, quando ele olha para cima, as 3 portas estavam abertas. Agora, digamos que daqui no Sol seja 150 milhões de quilômetros, só um exemplo, e o céu está acima do Sol ainda. Imagina essa visão. Estevão não sentiu umas pedradas. Não, ele não sentiu pedrada mais. Estevão não estava sentindo mais dor, porque ele estava ligado no céu. A ligação estava contínua com ele. Está vindo as pedradas, as pessoas criticando, as pessoas gritando, e ele fitado os olhos do céu. Interessante, ele viu Jesus, que estava em pé à direita do Pai. O que eu acho incrível aqui, irmãos, é que esse mesmo autor desse livro de Atos,
quando escreveu Lucas, diz que quando Jesus ele sobe, o discípulo estava olhando e de repente Jesus subiu, e foi subindo, e de repente as nuvens o encobriu e eles não viram mais. Só que Jesus ele assentou-se à direita do Pai, em Atos. Agora o mesmo autor diz aqui que Estevão viu Jesus em pé. Compreendeu isso ou não? Em Lucas ele sentou, e aqui ele estava em pé. Agora a situação em que Estevão estava vivendo, criticados, zombados, caluniados, apedrejados, muitas coisas contra Estevão. E eu pergunto para você, você acha que quando você está passando por problema, por dificuldade, calúnia, pedradas, críticas, zombarias, você acha que Jesus não vai ficar de pé por você não? Você acha que ele não se levanta por sua causa? Tenho certeza que Jesus se levantou e se colocou de pé no trono de Deus, porque Estevão estava sendo apedrejado. E eu fico imaginando Estevão lá embaixo, talvez a milhões de quilômetros de distância, e Jesus lá em cima, e talvez Jesus abriu os braços. Estevão, chegou a sua vez, pode subir. Aleluia! Pode subir, Estevão. E a Bíblia diz que Estevão realmente ele partiu e saiu dessa terra, e ele subiu ao encontro do Senhor nos ares. Nos ares não, nos céus. É uma ligação muito forte do céu com o ser humano. Aleluia. Quando a gente lê também Apocalipse capítulo de número 4 e o versículo 1, olha o que o versículo diz. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta onde? No céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse o quê? Sobe aqui. Para quê? Mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Sobe aqui, João. O que está falando de João? Onde João estava? Na ilha de Pátimo, onde não tinha saída para ele. Ilha de Pátimo não tinha saída para lugar nenhum, a não ser que alguém fosse lá e tirasse. João estava preso por causa do evangelho na ilha de Pátimo. Mas mesmo preso, João tinha certeza que o céu tinha uma ligação forte com ele. E essa ligação foi tão forte que no momento mais difícil da vida de João, onde todas as portas estavam abertas, de repente abriu-se uma porta no céu, e a voz disse: sobe aqui. E João tinha duas opções: acreditar e subir, ou duvidar e ficar. Se fosse você, fazer o quê? O que você ia fazer? Acreditava e subia, duvidava e ficava. A gente está falando do céu e existem pessoas que não acreditam no céu. O céu é bom, o céu é maravilhoso e tal, e as pessoas ficam, não quer ir para lá. Mas eu vou. Aleluia! Eu vou para lá. Eu também. E eu vou para o céu. Aleluia! Querem ir comigo? Aleluia! Glória a Deus. Vamos subir junto, né, pastor? O pastor falou isso que me parece que domingo. Vamos subir para o céu, todo mundo junto, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agora, olha só. Quando João chega no céu, que ele subiu. Agora interessante aqui, também João. Olha a diferença de Coríntios e de Atos. Olha a diferença da experiência de Paulo e a experiência de Estevão. O primeiro e o segundo diz que os céus, fala céus. João diz céu. Interessante, não? Não tinha que ser céus também? Eu fico imaginando que João, ele tinha um nível de espiritualidade tão forte, e talvez foi até por isso que João foi escolhido para escrever o Apocalipse. Não podia ser Pedro, não podia ser até mesmo Paulo, não podia ser, porque Paulo era um homem muito sábio, não podia ser até o próprio Estevão.
tantas pessoas que existiam, ou mesmo Lucas. Lucas era muito sábio também, para escrever o Apocalipse. Não, João. Por quê? Deus escolheu fazer o quê? Eu imagino que ele tinha um nível de experiência espiritual tão forte com o céu, que mesmo na ilha de Pátimo, meio aos prisioneiros, ele teve então essa visão do céu aberto, uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu. Agora imagine, como eu falei agora há pouco, se o céu for 150 milhões de quilômetros, e da ilha de Pátimo, na terra, ele ouviu uma voz lá do céu, que disse, sobe aqui. Eu entendo que imediatamente ela não pensou em você, já subiu logo, querendo saber, eu vou para o céu, fica para trás quem quiser ficar, já estou indo, eu já estou indo, aleluia. Teve um pastor que estava ministrando, falando sobre o céu, e de repente ele caiu e partiu, mas eu acho que eu vou conseguir terminar, acho que vou conseguir terminar, aleluia. Só que partiu literalmente mesmo, foi real, né? Morreu no púlpito, pregando, falando sobre o céu. Pois bem, quando ele chega no céu, a primeira coisa que ele vê é um trono, e o trono não estava vazio, tinha alguém sentado no trono. Depois ele vê mais 24 tronos, isso é o céu. Ele foi direto para o trono de Deus, trono de Deus. Eu imagino que o céu é como se fosse uma sala, e essa sala tivesse um local reservado para realmente o trono. Digamos que aqui fosse a sala do trono. Você está na sala do trono, diga, eu estou na sala do trono. Pronto, e aqui onde eu estou é onde fica o trono de Deus. Só que em volta desse trono existem mais 24 tronos, onde existem 24 anciãos que de dia e de noite adorem aquele que está no trono. E quando ele vai adorar, ele tira suas coroas e se prostra diante do trono, porque o Senhor está ali no trono. Só que nesse trono existem uma fumaça, e essa fumaça é a glória de Deus que ela é manifestada. Irmãos, eu estou falando do céu, e esse céu tem uma ligação conosco, é para onde a gente vai. Aqui está difícil, na terra está difícil, aqui tem coronavírus, aqui tem desemprego, aqui você paga aluguel, aqui você paga eletricidade, você paga muitas coisas por aí. Lá não, as ruas são de ouro, o mar é de cristal. A Bíblia diz que não precisa de luz do sol, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. É para lá que vamos. E esse céu tem uma ligação conosco. Existe algo em nós que a gente não está vendo, mas é de lá do céu. E tem muitas pessoas na terra que tiveram essa experiência, irmãos. E agora você às vezes fala, mas você não imagina o que eu estou passando o quê? Perseguição no trabalho, sofrimento na cidade, desempregado, sem dinheiro. Não tem problema não impede a ligação do céu, não impede. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel estava no meio dos cativos, na beira do rio Quebar, e a Bíblia também diz que o céu abriu. Para quem? Para ele. E ele teve visões do céu, irmãos. Não, você não entendeu onde é que ele estava? No meio dos cativeiros, no meio dos cativos. Ele estava preso, mas mesmo preso, mesmo problema, ele teve visão do céu, o céu ligado com ele. Não perca o foco, não perca o foco do céu, não faça isso, porque o céu tem uma ligação muito forte conosco. Amém? Louvado seja Deus. Vamos,
O versículo termina dizendo, versículo 2 de Apocalipse 4, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Isso é uma experiência fantástica. E a partir daí, quando a gente continua lendo Apocalipse, até dá a entender que o ponto de vista, eu costumo dizer que o ponto de vista do capítulo 4 para frente, não é da terra. Do capítulo 1 até o capítulo 4, é o ponto de vista da terra. João está na terra. Do capítulo 4 para frente, o ponto de vista do céu, porque João sobe para o céu. E ele continua escrevendo. Se no corpo, fora do corpo. Porque foi um arrebatamento, foi um arrebatado em espírito para o céu. O corpo ficou na terra, mas o espírito está no céu. É uma ligação forte. Ou seja, o nosso espírito, ele pode ir no céu na hora que quiser. O que precisa ter é uma ligação muito forte, é uma santidade muito forte, é uma comunhão muito forte, e é isso que a igreja não pode perder. Você pode perder tudo, menos essa comunhão com Deus. Nunca deixa perder essa comunhão com Deus. Amém? Isso que eu termino de falar é uma reflexão para que a igreja venha valorizar o céu. A igreja venha valorizar o céu. Analisando que no princípio Deus criou, primeiro vem o céu e segundo a terra. E da terra Deus fez o homem. Para ter essa ligação com o céu. E essa ligação, depois vem Jesus, que é o segundo Adão. E essa ligação, através de Cristo Jesus, é que nos liga a Deus. Através do arrependimento, através da nossa vida de santificação, de comunhão com Deus, de fidelidade com Deus, nós conseguimos ter essa ligação com o céu. O céu tem uma ligação conosco. Agora nós precisamos ter uma ligação com o céu. Alguém que tem uma ligação com o céu, levante a mão. Louvado seja Deus. Amém? Deus vos abençoe, eu agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando toda a igreja, em nome de Jesus. E quinta-feira estamos aqui novamente.